A cada 4 anos nós nos convencemos de que já sabemos como a história termina. Espanha ou Argentina, Brasil ou França. Os suspeitos de sempre levantando o troféu enquanto o resto do mundo assiste. Mas estamos em 2026, o maior torneio da história do futebol chegou. E em meio a esse caos, uma nação que ninguém realmente espera vai fazer uma campanha que o mundo jamais vai esquecer. Até o final deste vídeo, pelo menos uma dessas seleções vai mudar completamente a forma como você vê o torneio. No nono lugar, uma seleção construiu discretamente um dos retrospectos mais consistentes do futebol internacional. A Coreia do Sul se classificou para 11 Copas do Mundo consecutivas 11. Só 5 países no mundo têm sequência consecutiva mais longa. Essa consistência não é por acaso. Sob o comando do técnico Hong Myung-bo, que foi o capitão da equipe que chegou às semifinais em casa em 2002, os guerreiros Taeguk completaram uma campanha invicta nas eliminatórias da AFC. A identidade de jogo deles se baseia em um dos sistemas de pressão mais sincronizados do futebol internacional, sem precisar controlar a posse de bola. Eles recuam, absorvem a pressão e aguardam um erro para acionar Son Heung-min. O capitão da Coreia do Sul, agora jogando pelo LAFC após sair do Tottenham, é provavelmente o maior jogador asiático da história do esporte. Ao lado dele, Kang In-lee do PSG e Kim Min-jae do Bayern de Munique dão a este elenco uma qualidade verdadeiramente de classe mundial, da defesa ao ataque. Eles estão no grupo A junto com o México. Se avançarem, o que é provável, se tornam um dos adversários mais perigosos da segunda fase em toda a chave. Oitavo lugar nesta lista é o time que não permite erros. A Suíça é a equipe que todo favorito teme nas oitavas de final. Eles alcançaram as fases eliminatórias em 6 grandes torneios seguidos, frequentemente sem serem vistos como ameaça séria. Essa é a fórmula suíça. Com Muray Yakin, lideraram o grupo nas eliminatórias à frente da Suécia sem perder. Granit Xhaka, recordista de jogos pela seleção e reinventado no Sunderland, é o pilar de um meio-campo focado em posicionamento e paciência. Manuel Akanji oferece inteligência defensiva. Gregor Kobel, o goleiro do Borussia Dortmund que substituiu o aposentado Jan Sommer, está entre os melhores goleiros da Europa. Breel Embolo marcou 4 gols em 6 partidas das eliminatórias e oferece a referência física no ataque. O grupo B tem Canadá, Catar e um vencedor da repescagem. A Suíça deve avançar facilmente, depois ninguém vai querer enfrentá-los. O potencial deles em torneios eliminatórios é maior do que muitos pensam. Mas se a Suíça vence pela disciplina e estrutura, o 7º colocado vence por algo muito mais sufocante. O Equador chega como uma das equipes mais fortes fisicamente e organizadas taticamente da América do Norte. Eles ficaram em segundo nas eliminatórias da Conmebol, atrás só da Argentina, sofrendo 5 gols em 16 jogos. Esse é o melhor desempenho defensivo de toda a campanha sul-americana. Pierre Hincapié, agora no Arsenal, comanda uma defesa que joga com uma maturidade muito além da idade média do elenco. Moisés Caicedo comanda as disputas no meio-campo do Chelsea e leva essa mesma dominância para a seleção. Kendry Páez, de 18 anos, armador do Chelsea, emprestado ao River Plate, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol nas eliminatórias da Conmebol. O Equador está no grupo E com Alemanha e Costa do Marfim, mas sua defesa quase nunca se desfaz, mesmo diante dos melhores ataques sul-americanos. Essa equipe jovem e disciplinada, atuando em campos norte-americanos favoráveis ao seu jogo de transição, é uma ameaça real nas fases eliminatórias. O Equador mostra que é possível avançar sem sofrer gols, enquanto a Colômbia vai longe marcando muitos. A Colômbia está em uma missão. Eles ficaram de fora completamente da Copa do Mundo de 2022, uma ausência que doeu profundamente para uma nação que chegou às quartas de final no Brasil em 2014. A reconstrução sob o comando de Néstor Lorenzo tem sido extraordinária. Eles ficaram 28 jogos invictos antes de perder a final da Copa América de 2024 para a Argentina. James Rodrigues, no que provavelmente será sua última Copa do Mundo aos 34 anos, se tornou o maior artilheiro da história das eliminatórias pela Colômbia e continua comandando o time com uma visão de jogo que desafia sua idade. Luis Dias, no Bayern de Munique, já soma mais de 20 participações em gols na Bundesliga nesta temporada e é um dos atacantes pela esquerda mais temidos do futebol mundial. John Duran acrescenta um impacto explosivo vindo do banco. A Colômbia está no grupo K ao lado de Portugal. Mas além dessa profundidade ofensiva e de um técnico que construiu algo realmente coeso, eles podem chegar longe nas fases eliminatórias antes que alguém perceba. A Colômbia tem talento para vencer qualquer um quando está em um bom dia, mas o número 5 desta lista tem algo que só o talento não pode proporcionar. Os Estados Unidos estão jogando em casa. Na Copa do Mundo, seleções anfitriãs venceram 6 vezes. Maurício Pochettino transformou esse elenco de um grupo de indivíduos talentosos em um time estruturado para pressionar com uma identidade tática genuína.
O time dele terminou 2025 com uma sequência de 5 jogos invicto, incluindo uma goleada de 5-1 sobre o Uruguai. Christian Pulisic, agora com 27 anos e em plena forma, segue como capitão e principal criador. Folarin Balogun, eleito jogador do mês de fevereiro do Mônaco após marcar 4 gols, 2 deles contra o PSG na Liga dos Campeões, é o principal atacante. Tyler Adams dá sustentação ao meio-campo, Weston McKennie marca gols. Eles enfrentam Paraguai, Austrália e o vencedor da repescagem da UEFA no grupo D. Depois, o apoio da torcida, a vantagem logística e uma nação que passa a acreditar no futebol pela primeira vez tornam essa equipe perigosa após a fase de grupos. Marrocos não é um azarão no sentido tradicional. Chegou às semifinais há 4 anos no Catar, sendo a primeira nação africana a alcançar isso. Desde então, chegaram à 8ª posição no ranking da FIFA, seu melhor resultado. Achraf Hakimi lidera uma equipe mais experiente que a que surpreendeu em 2022. Nusa Mazraoui no Manchester United, Naef Aguerd no Marseille e Bilal El-Khanous, agora no Stuttgart, formam uma espinha dorsal refinada e calejada. O sorteio do grupo C os colocou ao lado do Brasil. Marrocos não vai recuar diante desse desafio. Eles já venceram Espanha e Portugal em uma Copa do Mundo. Eles têm organização defensiva, intensidade no meio-campo e qualidade criativa suficiente para repetir isso em 2026. Se passarem da fase de grupos, seguem como fortes candidatos à semifinal. Marrocos mostrou a força do futebol africano. Fique atento a isso. A Noruega está de volta à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, após 28 anos. Eles retornam não como coadjuvantes, mas como uma das seleções mais perigosas no ataque do torneio. Eles se classificaram com 8 vitórias em 8 jogos nas eliminatórias da UEFA, marcando 37 gols e sofrendo apenas 5. Erling Haaland, o atacante do Manchester City que marcou 55 gols em 48 jogos pela sua seleção, foi o motor dessa campanha com 16 gols nas eliminatórias. Martin Odegaard, maestro criativo do Arsenal, comanda o time, mas enfrenta um problema no joelho antes do torneio. Antônio Nuosa, no RB Leipzig, acrescenta amplitude e imprevisibilidade. O fato de estarem subestimados no ranking significa que podem ter um caminho favorável na chave. Torneio eliminatório com um atacante tão letal quanto Haaland em seu auge e uma nação faminta após quase 3 décadas ausente tende a gerar resultados históricos. A Noruega está faminta. Mas o número 2 dessa lista já começou a saciar essa fome de uma forma que abalou o futebol mundial. O Japão foi o primeiro país classificado para este torneio. Eles alcançaram isso ao vencer seu grupo de qualificação invictos e depois derrotar a Inglaterra por 1-0 em Wembley, em março de 2026, sendo a primeira equipe asiática a vencer a Inglaterra em solo inglês. A vitória deles por 3-2 sobre o Brasil em um amistoso em 2025 ressaltou que esta não é uma equipe satisfeita apenas em participar. Kaoru Mitoma no Brighton é um dos pontas mais dinâmicos da Premier League. Takefusa Kubo na Real Sociedade é realmente um jogador capaz de mudar o jogo. Hiroki Ito está no Bayern de Munique. Ritsu Doan atua no Eintracht Frankfurt. O técnico Hajime Moriyasu venceu tanto a Alemanha quanto a Espanha na Copa do Mundo de 2022 e desde então vem aprimorando esse modelo tático. A pressão alta do Japão e a qualidade técnica dos jogadores, forjados no mais alto nível do futebol europeu, faz da equipe uma ameaça real de chegar pelo menos às quartas de final. O Senegal chega à Copa do Mundo de 2026 em meio a uma enorme polêmica. Eles venceram a final da AFCON por 1-0 contra o Marrocos, em janeiro de 2026 apenas, para ter esse título retirado pelo Conselho de Apelação da CAF 2 meses depois, em uma decisão caótica que chocou o futebol africano. Com o recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte ainda pendente, o Senegal entra neste torneio com contas a acertar e algo a provar. Eles ficaram invictos nas 10 eliminatórias, marcaram 22 gols e sofreram só 3. Sadio Mané, líder emocional e vencedor da Liga dos Campeões e títulos nacionais, segue comandando o grupo. Pape Matar Sarr, do Tottenham, traz energia incansável ao meio-campo. Lamine Camara, do Mônaco, garante precisão no meio-campo. Kalidou Koulibaly continua sendo um dos zagueiros mais imponentes do planeta. E Ibrahim Mumbai, ponta de 18 anos do PSG e o jogador mais jovem da história do Senegal a marcar um gol, traz uma ousadia sem resposta dos adversários até agora. O Senegal está no grupo 1 com Noruega e França. Pela primeira vez, uma nação africana não só sonha em ganhar a Copa do Mundo. O Senegal tem todos os ingredientes necessários para ter sucesso. Aí estão 9 equipes com qualidade, embalo e confiança para surpreender o mundo neste verão. O formato está mais amplo do que nunca, e a chance de o caos se instalar nunca foi tão grande. Qual dessas 9 você acha que vai até o fim? Deixe nos comentários, aperte o botão de curtir, inscreva-se para mais conteúdos como este e a gente se vê no próximo vídeo.